Olá pessoal, para quem ainda não me conhece, eu me chamo Jartson e esse é o episódio 130 do Abananados Instacast. E para este episódio nós convidamos uma empresária aqui da nossa cidade, Lucinha Cirne. Seja muito bem-vinda, Lucinha. Muito obrigada pelo convite, me senti muito feliz com esse convite e vamos bater um papo aqui muito legal hoje, tenho certeza. Tenho certeza que será muito bacana, né? Eu que já lhe conheço há algum tempo, né? Sou cliente lá da antiga JC, entre aspas, ainda tá funcionando, né? Mas vai passar por uma reformulação e a gente vai falar sobre isso hoje também. Nesse momento, claro, né? Alguns dos nossos telespectadores podem não conhecer a Lucinha Cirne, então eu vou pedir para que você se apresente para o nosso público. Vamos lá. Eu sou Lucinha Cirne, né? Todos me conhecem por Lucinha mesmo, mas meu nome é Lucy Cleide. Todos me conhecem por Lucinha porque desde pequena me chamam assim. Comecei minha vida profissional em sala de aula. Fui professora, sou formada em letras de língua portuguesa e lecionei por 10 anos, mais ou menos. E aí a sua formação é letras, né? Habilitação em português. Você cursou aqui na Paraíba? Onde é que foi? Eu já cursei letras em Manaus. Porque quando eu fui para Manaus, eu ainda não era formada, estava iniciando aqui, né, a faculdade. E aqui eu fazia pedagogia. Quando nós fomos morar em Manaus, lá eu já não retomei pedagogia, fiz letras, língua portuguesa e fiz na ESBAN, fiz na região norte. Muito bacana. Eu acredito que talvez viesse da infância aquela vontade de ser professora, né? Porque fazia pedagogia aqui, depois acabou fazendo letras português, ou foi algo assim que foi surgindo na sua vida? Aqui, Bananeiras, Arara, minha origem é de Arara, né? Eu sou filha de uma família de Arara e estudei sempre aqui em Bananeiras. E naquela época, você tinha escola normal aqui em Bananeiras. Então, nós, as moças, assim, da região, tinha meio que assim, vai ser professora. Então, já era predestinado, né? Então, eu fiz aqui o pedagógico. E fazia o pedagógico e logo em seguida fazia pedagogia, né? Que foi o meu caminho. Quando eu fui para Manaus, foi que minha vida tomou outros rumos. Bom, e aí você acaba de revelar que é da cidade de Arara, inclusive fui aluno de uma das suas irmãs, né, Antoniana, você me confidenciava que ela é a mais nova da família, mas tá um pouquinho mais velha que eu, né, Antoniana? É a queridinha da casa. Pois é, Lucinha, aí você é lá de Arara. Conta como é que foi um pouco da sua infância, né? Ali, quantos irmãos? Conta aí como é que foi essa infância em Arara e como é que você veio parar aqui em Bananeiras, claro, antes mesmo da escola normal. Conta aí um pouquinho disso. Eu sou filha de Antônio Melo Filho e Antônia Salvina da Conceição. Antônio e Antônia. Somos uma família com 8 irmãos, né? 3 homens e 5 mulheres. E essas irmãs, umas foram criando as outras, as mais velhas foram ajudando a mamãe a criar as mais novas, né? Então eu e a Antoniana, a gente já foi criada e cuidada já por Lucilene, que também mora aqui em Bananeiras, que casou também aqui em Bananeiras. Então eu trazia as irmãs mais novas para a sua casa, né? Para estudar, para levar para as festas, porque mamãe só deixava se fosse com as irmãs. E essa coisa de trazer para cá, a gente eu terminei encontrando meu marido aqui, né? Estudei aqui, casei aqui e aqui fiquei. E aí passou um período e vocês foram morar em Manaus. Como é que foi esse processo? Por que Manaus? Conta aí um pouquinho também. Quando eu cheguei aqui em Bananeiras, que eu fazia o pedagógico, eu casei bem cedo. Eu tinha 17 anos. E meu esposo fazia primeiro ano ainda de faculdade. Ele fazia engenharia mecânica. Jefferson estudava em Campina. Então, a gente casou, eu fiquei morando com minha sogra e Jefferson foi para Manaus. Então, eu morei 5 anos com minha sogra aqui em Bananeiras, já casada. E foi quando chegou o momento de ir para Manaus, que eu tinha que acompanhar o meu esposo, né? Eu tinha acabado de entrar na faculdade e fechei, tranquei e fomos para Manaus e lá ficamos por 8 anos. E aí, essa transição Bananeiras-Manaus, né? Passando 8 anos lá, né? O que foi que motivou a volta de vocês para Bananeiras?
Eu fui desejando voltar. Já foi querendo voltar para casa. Eu já fui desejando voltar. Jefferson já era mais ambientado, mas era mais confortável para ele morar na região norte. Para mim sempre foi mais complicado, mas meu sogro me deu uma missão, né? Você vai para Manaus e você vai arrumar 2 empregos lá e você vai ficar lá. Vai ficar junto do seu marido. E assim eu fiz. Quando cheguei lá, consegui trabalho logo, de imediato, em 2 escolas particulares. Comecei logo a trabalhar 2 horários. E lá ficamos. Mas o desejo de voltar era latente, principalmente em mim. Foi quando eu fui descoberta por uma distribuidora daqui, da Paraíba, era Elfa Medicamentos. Tinha um amigo da família que ia trabalhar lá, abrir mercado lá, em medicamentos, e ficava na minha casa. E eu dava um apoio, no horário que eu não estava em sala de aula, eu dava um apoio a ele para deixá-lo nos lugares, fazer introduzir ele na cidade. E aí foi quando ele me convidou para trabalhar com vendas, para ser representante comercial em medicamentos hospitalares. E aí foi um divisor de águas, porque foi quando eu já era concursada da Prefeitura de Manaus. Eu já tinha feito concurso, já tinha passado na minha área, já tinha assumido. Só que eles queriam que eu fosse integral representante. Eu tinha que pedir exoneração, porque eu não estava no tempo de pedir licença. E aí foi quando foi o divisor de águas. Eu tive que ter muita coragem, porque eu tive que pedir minha exoneração do concurso. Eu ia dizer, coragem, viu? Porque, querendo ou não, quando você passa num concurso público, você tem uma certa estabilidade, né? Mas também tinha aquele foco. Não, eu vou voltar para Bananeiras. Então talvez tenha sido isso que foi um pouco de combustível para te fazer pedir essa exoneração e entrar nesse outro mercado que até aquele momento não tinha tanto a ver com você assim, não é isso? Não tinha a ver comigo, mas esse amigo que eu sempre dava esse apoio, sempre dizia, olhava para mim e dizia assim, você tem tino comercial, não tem condição, você dá muito certo. Essa palavra que sempre usam, você é muito desenrolada. Então ele dizia isso muito a mim. Ele foi umas 3 viagens a Manaus e ficou na minha casa. E ele plantava essa sementinha em mim, né? Não é porque eu tô na sua frente não, mas assim, pelo que eu conheço lá da J. Cirne, né, e eu acredito que os chefes, os patrões, eles estendem muito isso aos seus funcionários. Todo mundo que trabalha lá é muito bom com as vendas, né? E a gente sempre volta porque é muito bem atendido. Então talvez você tenha trazido um pouco disso para a sua equipe também, né? Então, Branco, Bruno, Renan, a gente não chega lá para ser mal atendido nunca, né? Porque é uma característica aqui da região, né? Uhum. Eu acredito que você tenha essa noção também que a gente é mal atendido em vários lugares por aqui. Lá na J. Cirne, graças a Deus, eu nunca fui. Bom, então, fico feliz. Talvez você traga essa extensão sua para a sua equipe também, né? E aí, claro, vem de toda essa experiência, porque você passa 8 anos em Manaus, uma parte, claro, como professora, depois adentra no mundo ali, né? Farmacêutico, vamos assim dizer. Isso. Começa as vendas. E aqui em Bananeiras, vem para trabalhar com vendas. E aí, como é que foi essa transição? Manaus para Bananeiras novamente. E como é que vocês decidiram colocar aqui uma loja de material de construção? Então, vamos lá. Como eu já te falei, esse desejo da volta era latente em mim, né? E eu queria muito. E foi quando eu comecei a trabalhar com medicamentos e fui mostrando o meu trabalho lá. Então, eu abri mercado, não fazia só Manaus, eu fazia a região norte inteira, abrindo mercado e visitando médicos e hospitais. Foi quando chegou o momento, assim, de eu sentar com o meu gerente e dizer, olha, quando você tiver uma vaga na Paraíba, no Nordeste, eu não dizia nem na Paraíba, eu dizia no Nordeste, me dê que eu quero. E aí ele dizia, tá, vamos ficar, porque representante é uma função que você está muito tempo na empresa, é difícil sair, é difícil trocar, porque tem todo um relacionamento que é construído. Mas eu sempre dizia a eles, quando vocês sentirem, ou vai abrir uma linha, ou alguém vai sair, lembrem-se de mim, que eu quero uma vaga no Nordeste. E chegou esse dia. Eu lembro que eu estava no shopping com o Jefferson, a gente ia subir na escada rolante, e eu recebi uma ligação do diretor da empresa, dizendo, Lucinha, surgiu uma vaga em Salvador. Agora,
é pra já, você quer? Eu tava um degrau acima de Jefferson, olhei assim pra trás e disse, Jefferson, tem uma vaga na Bahia. Eu vou. Jefferson olhou pra mim e disse assim, é o que você escolher. Aí eu só fiz virar no telefone, eu vou, eu quero. E aí, desse dia pra cá, foi uma loucura, porque em 15, 20 dias no máximo, eu tinha que estar na Bahia. O nome é Lucicleide, o sobrenome é Coragem, né? E tudo é assim, sabia comigo? Chega a coisa, eu tenho que decidir, tem que ser rápido. E aí, depois dessa ida pra Salvador, ficou quanto tempo por lá? Como é que veio pra Paraíba? Lá nós ficamos 4 anos. Eu vim pra Bahia, eu tinha meu filho mais velho, que hoje está com 22 anos, ele tinha 6 na época. Jefferson, de imediato, não pôde me acompanhar, porque tinha que garantir o sustento, né? Então, ele ficou empregado e eu vim pra Bahia. Ele pediu férias nessa época para me ajudar, né, a me organizar em Salvador. Minha mãe conseguiu uma pessoa para me ajudar em Arara, então essa pessoa foi comigo para me auxiliar em casa com o Matheus, meu filho mais velho. Lá eu fiquei morando na Barra, então parece um interior a Barra. Então fui muito bem acolhida. Então a escola era perto, as vizinhas eram maravilhosas e tinha essa moça que me ajudava de Arara. E lá eu fiquei trabalhando, feito uma louca. Meu Deus. O meu chefe dizia que eu estava mordendo azulejo, porque eu encontrava oportunidade em todo lugar. Porque na minha cabeça eu tinha que fazer aquilo dar certo. Não tinha como dar errado, eu não tinha essa opção de dar errado. Eu tinha saído de Manaus, eu tinha largado minha vida lá, né? Meu marido estava lá. E eu tinha que dar certo, não tinha outra opção. Então eu estava fazendo o que tinha que ser feito e além para fazer dar certo. Caramba. E deu certo. Tem dado. Aí, às vezes, as pessoas olham pra gente, né, pra uma empresária como você hoje, aí diz, olha como deu sorte, né, no nicho que tá, mas não sabe toda a trajetória, né, tudo que passou. Imagina aí, você aqui na Paraíba, ter que ir embora pra Manaus, né, até por conta do seu relacionamento, né, pra tentar uma vida melhor, porque a gente sabe que as condições aqui na época também não eram essas coisas todas, não. Exatamente. Né, assim. E aí você vai pra Manaus, passa num concurso público, depois tem que pedir exoneração. Eu tremia nesse dia, loucura. Dos pés à cabeça. Eu tremia pra assinar. Caramba. E aí, vai pra Salvador, passa mais 4 anos pra poder tentar concluir aquele sonho de tentar voltar pra sua terra, né? Como é que foi essa chegada aqui na Paraíba? E por que o ramo de construção? Então, lá em Salvador eu fiquei 4 anos, o Jefferson veio em seguida, como ele era engenheiro mecânico, o mercado aqui já estava melhor, ele começou a trabalhar logo, trabalhou na IP, na Bahia, no Sabão IP, ele era coordenador lá, e estávamos bem, maravilhosamente bem. A minha carteira de clientes, eu tinha crescido muito a carteira de clientes, só que o desejo de vir para Paraíba foi maior nesse momento, porque o pai de Jefferson já iniciava um processo de Alzheimer e Jefferson queria estar mais perto do pai nesse período, né? Foi bem complicado, foi bem difícil para a gente. A gente estava bem lá, mas tinha essa coisa de ficar mais perto, de aproveitar o tempo que tinha, de memória dele. E foi quando a gente cavou a vaga novamente na minha representação para Recife, porque aí nós ficávamos instalados em Recife e Jefferson ficava nesse bate e volta Bananeiras Recife. E assim fomos para Recife. E... Ele tá me olhando, é uma cigana. Não é isso não. É a coragem mesmo, né? É uma cigana. E aí eu confesso que da Bahia eu não saí satisfeita, assim. Já tava bem ambientada, né? Salvador é tudo de bom, assim, e eu fui muito bem acolhida lá. Então eu estava muito bem ambientada. Meu filho, já tinha tido meu segundo filho, porque eu tenho um manauara e tenho um baiano. E tenho um paraibano. Eu já tinha tido o segundo lá, então a gente estava super bem. Mas
esse foi o motivo real da vinda para Recife. E lá ficamos, eu particularmente fiquei 6 meses em Recife, porque lá em Recife eu peguei Secretaria do Estado para trabalhar com medicamentos. Aí foi quando eu vi que não era o que eu queria. Eu sempre trabalhei mais no privado, visitando médicos, clínicas particulares. E aí eu peguei Secretaria do Estado, aí foi o lado que não me identifiquei. E aí foi quando o Bananeiras estava naquele boom da construção civil. Meu cunhado Juca já era construtor, tinha a GECIRN na época, e todas as viagens que a gente vinha para cá, a gente conversava sobre isso, né? E ele dizia, olha, aqui precisa muito de material de construção, a gente tem espaço para isso, porque aquele galpão ele já tinha. Então, tem, e aquela coisa, sempre que a gente vinha era aquela conversa. E aí eu disse, Jefferson, sabe de uma coisa? Eu não estou bem aqui em Recife. Eu saía para visitar 3 clientes, eu só conseguia visitar um cliente com um trânsito caótico, horrível. Então eu trabalhava mais dentro dos cafés do que visitando meus clientes. Não estava fluindo. Eu digo aqui, eu não vou fazer grandes negócios. Aqui eu vou sofrer mais do que fazer bons negócios. E tá na hora de a gente não quer ir para Bananeiras, então eu vou montar um material de construção lá. Ah, louca. E vim já com meus 2 filhos para Bananeiras e Jefferson novamente ficou em Recife, na Bombril, como engenheiro mecânico, também na Bombril. E eu vim para cá. Bom, pessoal, dando apenas uma pequena pausa aqui, né, no episódio com você, que vocês viram que tá massa demais, apenas para enaltecer a nossa patrocinadora Aqualivida, que, como eu falo aqui semanalmente, é uma clínica completa que conta com os mais diversos profissionais da saúde, bem como exames laboratoriais. Então, se você está precisando passar por um clínico geral, um nutrólogo, uma nutricionista ou uma outra especialidade da medicina, vai até a Aqualivida, agenda com o profissional que você está precisando, faz os teus exames e cuide, é claro, da tua saúde. Aqualivida, qualidade de vida. Como é que foi essa montagem da estrutura? Claro, o galpão já tinha, mas como é que foi tudo? Então, a gente não tinha dinheiro. A gente tinha muita coragem, mas a gente não tinha dinheiro. Eu lembro que eu recebi um valor da empresa, né, que eu saí, e esse valor a gente se estruturou mais ou menos aqui, né, em Bananeiras. Recebemos o apoio, lógico, da família de Jefferson, né, e da minha família, tanto com relação a apoio mesmo, a rede de apoio com os 2 meninos, quanto financeiro da família de Jefferson. E aí eu fui em busca de investimentos no Banco do Nordeste. Batalhei 1 ano para sair essa verba, para montar esse material de construção. Com cartório, banco, planejamento, projetos. E conseguimos ir construindo e montando o material de construção. Depois de 1 ano ele estava pronto. Eu trabalhei 1 ano para ele ficar pronto. Sim, né? Tem muita coragem por trás de tudo isso, né? E também, assim, muito enfrentamento. Enfrentar muitas coisas, enfrentar coisas novas o tempo todo. Praticamente que quase a cada ciclo de 4 anos ou 8 anos, né? 8 anos em Manaus, 4 anos na Bahia. Em Recife, quanto tempo? Recife, eu fiquei 6 meses. Foi rápido, muito mais rápido. Aí vem para Bananeiras, ainda passa mais 1 ano para conseguir estruturar, de fato, a loja daqui, né? E aí você passa com a GECIRN 10 anos. Isso. Né? 10 anos. Quais os maiores desafios que você encontrou lá no início, claro, além desse ano aí, procurando investimento para que o negócio desse certo, e ao longo de todos esses 10 anos, né? Quais foram os maiores desafios que você enfrenta nesse ramo de construção? Nossos maiores enfrentamentos aqui, logo após a gente abrir o nosso primeiro ano de abertura, foi bem interessante, vendemos bem. Depois veio a pandemia, foi bem complicado na época, e também veio uma crise, em meio de 2014, 2015, teve uma crise bem complicada, onde a gente teve que se reinventar por várias vezes, né? Questão de vendas mesmo. E além de tudo isso, eu era muito acostumada, eu era representante, então eu era muito acostumada a sair em busca dos clientes,
a visitar clientes. Eu tinha uma vida muito externa. Então, um dos meus maiores desafios foi pessoal mesmo. Foi estar dentro de loja, esperar o cliente entrar. Então, por muito tempo, eu fiquei com esse sentimento, assim, que eu não estava no lugar certo. Por muito tempo, mas mesmo assim a gente fez grandes coisas durante 10 anos no Armazém J. Cirne, principalmente com o atendimento de clientes. Essa questão do atendimento de clientes eu posso falar porque eu sou cliente de lá, né? E realmente, não é nem que eu posso dizer que houve um crescimento, na verdade sempre teve um padrão muito bom lá na J. Cirne, né? Acho que todo mundo que foi lá sempre foi muito bem atendido, né? Sempre tiveram muita agilidade, sobretudo nas entregas, né? Às vezes eu ia lá de tardezinha, Bruno, tô precisando pra amanhã de manhã. Não se preocupe, vai estar lá pela manhã. Isso. E realmente estava aqui. E às vezes conseguia entregar até de tardezinha mesmo. Né? Então, assim, sempre teve uma agilidade muito grande, né? Um atendimento de excelência, preços bons, né? E pertinho de casa, no meu caso. Né? Então, assim, sempre foi muito fantástico, né? Tudo. Mas aí, hoje, vocês meio que se despedem um pouco dessa estrutura que foi montada lá atrás, né? Para dar lugar a um foco mais específico, que é a área de revestimentos. É isso? Isso. Houve algum evento, alguma percepção específica que funcionou assim como um ponto de virada para vocês tomarem a decisão de saírem do ramo de construção mais geral para esse foco específico nos revestimentos? Sim, a gente foi percebendo ao longo do tempo que aquele atendimento personalizado, aquela preocupação, muitas vezes a gente agradece, por exemplo, você reconhece isso, que a gente tinha esse trabalho diferenciado, mas alguns clientes a gente perdia por causa de R$1, entendeu? Então, a gente se diferenciava em muitas características que a gente tinha que demandar um esforço maior, mas que às vezes se perdia por nada. E a gente foi entendendo que nós poderíamos fazer muito mais. E foi quando eu, Lucinha, percebi que o meu trabalho como representante comercial poderia ser muito bem implantado dentro da construção. Foi quando a chave virou. Foi quando eu vi que a gente poderia muito bem trabalhar com conexão de pessoas. Criar uma teia nesse universo também de construção, assim como eu fazia em medicamentos. Assim como eu fazia no meu ramo anterior, que era vender medicamento hospitalar. Que eu precisava dos médicos, que eu precisava dos farmacêuticos, que eu precisava visitar a farmácia, que eu precisava fazer o ciclo todo de vendas para poder fazer uma boa venda e meu trabalho ser levado em conta. E aí foi quando você começou a fazer aquelas conexões com aquele quadro, Conversas que Transformam Ambientes? Isso. Foi quando a gente começou a se conectar com os arquitetos. Eu percebi que ali tinha grandes coisas para a gente fazer. Tinha muitos detalhes para a gente mostrar às pessoas que gostam desse universo de construção através de uma boa conversa. Porque não é só vender produtos, não é só vender uma textura. Você, quando vende esse tipo de produto, você transforma uma casa, você transforma uma vida. E o nosso Conversas que Transformam Ambientes veio super a calhar. A gente começou pensando em fazer 2, 3 conversas falando sobre casa de campo, casas contemporâneas, e aí a coisa cresceu e a gente fez acho que fizemos uns 4 a 5 encontros e culminamos no final do ano passado com uma grande confraternização só para arquitetos, que foi maravilhoso, onde a gente se conectou muito e entendeu que o trabalho de Lucinha, que o trabalho do Armazém J. Cirne, que agora é Cirne Reveste, é muito bem aceito e é necessário entre o profissional de arquitetura e o cliente. Muito bacana. Eu creio que vocês fizeram boas conexões. Eu assisti algumas partes, né? Não vou dizer que assisti por completo, porque a correria do dia não permite, né? Mas acompanhei a questão da casa de campo e tudo mais, com Débora, Sanaíris, né? Isso. Né? Então, um pessoal já com cara conhecida. Débora que agora acaba colocando o escritório de arquitetura dela lá no seu espaço, né? Que a gente vai falar já um pouquinho na frente sobre isso. Né? Então, assim, conexões que forneceram, né, um aparato maior para que vocês
migrassem, né, do setor mais geral da construção civil para esse foco mais específico no revestimento, né? E os revestimentos, eles têm sido utilizados de uma forma tão mágica, vamos assim dizer, para embelezar as fachadas, para embelezar os interiores das casas, que eles realmente precisam de uma atenção mais especial mesmo, né, Luciana? Precisa, porque quando o arquiteto, né, especifica um produto desse, às vezes o cliente não sabe nem do que o arquiteto está falando. Lógico que as nossas arquitetas, elas têm um trabalho maravilhoso, leva o cliente, mostra, mas até então elas precisam também de ajuda para estar fazendo esse trabalho, porque elas têm N clientes. Então, quando elas direcionam para mim, Lucinha, me ajuda com o atendimento desse cliente, então elas ficam tranquilas, porque Lucinha vai lá, faz a visita na obra, vê qual é a pedra, se está ok, confere as medidas, conversa com o cliente sobre a pedra, mostra ela aplicada em outro ambiente. Então, eu faço todo esse trabalho de assessoria ao cliente para que ele fique seguro e faça sua melhor aquisição e tenha sua melhor experiência em compra de uma textura, de uma pedra. Isso deixa o cliente ok, para não estar, né, assim, solicitando tanto o arquiteto, sobrecarregando, né? Porque a gente sabe que fica. E o arquiteto fica tranquilo, porque sabe que eu, respeitosamente, vou seguir o que ela especificou, só que vou auxiliar. Vou amparar, vou auxiliar, para que saia tudo conforme ela especificou. Acho muito bacana esse seu trabalho, Lucinha, por trás, até porque, por exemplo, quando você pega um projeto de Débora brasileira, eu preciso pontuar a Débora aqui, são projetos tão originais do escritório dela, que você conhece que é dela. Outro dia uma pessoa, um construtor, postou uma foto e disse, esse projeto é de Débora, até a gente conhece. Até debaixo d'água. Pois é, a gente conhece. E os revestimentos que ela utiliza são revestimentos muito bonitos. Então, até para você explicar para o cliente que aquele revestimento talvez seja a melhor opção para ali, claro, que ele quem acaba escolhendo no final, mas eu acho de um cuidado muito grande quando o arquiteto tem uma parceria com uma pessoa de vendas mesmo, como você. Porque aí você mostra outra experiência, talvez, para aquele cliente, né? Para aquele cliente, você leva uma fotografia de um ambiente que já tem aquela pedra, por exemplo, e ele vai sentir que aquela pedra realmente se encaixa perfeitamente naquele projeto e é a melhor indicação para aquilo dali, né? Porque quando o arquiteto ele coloca uma pedra específica, né, e a gente coloca uma outra, não vai ter a mesma beleza. Então, se engana quem acha que se substituindo ali, às vezes até pela questão do custo mesmo, vai ter o mesmo impacto. E não tem, né? E os projetos de Débora, eles são muito autênticos e a gente percebe nisso, no cuidado que ela tem, ainda mais agora com assessoria, um cuidado que você também tem em relação a isso, né? Isso. Essa parceria traz muito assim, a gente entende que a gente não pode estar mudando algo que chega para a gente especificado pelo arquiteto. Então, porque tem todo um estudo por trás para ornar, para combinar. Ela estudou a planta que colocou, a pedra que dá certo com aquela planta, a cor da pedra. Então, a gente tem muito cuidado nisso. No entanto, que a gente já está tão conectada que a gente entende que temos 2 opções ou 3 opções dentro daquele universo, por exemplo, de Débora, como você citou, que a gente pode estar mostrando ao cliente que vai ficar tranquilo. E quando a gente tem dúvida, a gente solicita a arquiteta para que ela nos oriente na melhor escolha e o cliente fique tranquilo. Então, a gente também já entende outros arquitetos aqui da região que a gente já também tem conexão, a gente já, como você falou, a gente já vê o projeto, já sabe o gosto, já sabe muito bem como auxiliar. Então, isso é fantástico. Imagina se eu não tivesse essa conexão com elas. Eu acredito que esse quadro, Conversas que Transformam Ambientes, ele foi de realmente impacto na vida, tanto dos arquitetos como na sua, porque, de certa forma, né, você tem facilitado a vida deles nesse lado. O arquiteto ele fica muito sobrecarregado, a verdade é essa, né? Então, quando você tem um parceiro que está ali ajudando o cliente com a pedra específica que ele colocou ali no projeto, né, mostrando, isso tira muito peso de cima dele, né? E aí ele consegue até atender mais obras. E como Débora disse aqui, ela atende de forma bem presencial as obras que ela
tá monitorando, né, ali as obras dela. Então, como ela precisa estar mais tempo em cada obra, se tem alguém que está facilitando alguma dessas coisinhas, né, que faz todo o impacto numa fachada, num ambiente, né, isso eu acredito que é fantástico. Com certeza. E outra coisa que a gente faz muito, já fiz com Débora, já fiz com Rafaela, Também tem projetos maravilhosos, Rafaela Gadelha. Tem, sim. Ela fez o projeto da Cirne Reveste. Quando a gente termina elas terminam esse projeto, essa construção, a gente já também tem um trabalho de apresentar isso. Então, já tive o prazer, né, de apresentar casas, chalés maravilhosos com Débora, com Rafaela, e estou à disposição, meninas, aí, as arquitetas, para a gente fazer esse trabalho, porque é lindo. O cliente vê aquele resultado, as pessoas que gostam desse tipo de conteúdo, e vê a pedra aplicada, vê a cor, a textura, já pronto, é encantador. Eu acompanho, inclusive, eu ia comentar isso agora, né? Vocês fizeram a apresentação de uma residência, claro, porque final de obra é caro para todo mundo, né? Então, a pessoa tinha feito ambientes mais elaborados na área social e os quartos não tinha tanto um projeto mais elaborado para face fantástico, mas mesmo assim estava tão lindo, né, na composição de cores, no amadeirado, que essa apresentação ela também é muito importante. A própria cave que você apresentou com Rafaela Gadelha, né, que ficou fantástica também, né, aquela composição de pedras almofadadas, me corrija se eu tiver... Tá certo, tô vendo que você viu mesmo, viu? Que coisa boa. Na verdade, eu sempre fui apaixonado por arquitetura. Então, eu queria ter feito arquitetura, não fiz, hoje não tenho mais coragem. Então, mas eu sempre fui muito apaixonado por arquitetura, então eu gosto de ver os projetos, né? Eu vi alguns projetos recentes de Rafaela Gadelha que realmente são muito, muito bonitos também, né? Mas assim, na região, os projetos que me encantam mais são os de Débora, porque realmente são muito imponentes. Né? A gente tem alguns arquitetos trabalhando próximo, né? Com texturas, com revestimentos próximos do que Débora costuma trabalhar nos projetos, mas assim, você ainda percebe que não é igual, né? Tipo, precisa passar por uma curadoria ainda para poder chegar no nível de Débora, de Rafaela, porque realmente elas estão um pouco à frente nisso. Nós temos vários arquitetos aqui, todos estão crescendo demais. Tem arquitetos mais experientes, lógico, né? Já estão um tempo de estrada, então já tem uma experiência maior, mas nós temos muitos arquitetos bons e tenho certeza que as pessoas que vêm construir aqui nem precisa trazer de fora, porque tem um arsenal. A gente tem Raíla, tem Sanaíris, né? Vá me falando mais aí. Tem vários, né? Tem Taline, Thalita. Então, tem um arsenal aí de arquitetos, cada um com seu Gabriel estilo. Fontes, Gabriel né? Fontes. Temos muitos meninos bons. Jataniel, o escritório Dantas agora com Natália e o irmão, também, fantástico. Então, cada um com suas características. Olha, isso facilitou demais o início da Cirne Reveste, viu? E aí, Lucia, eu queria que você me dissesse, né? O que será de fato a Cirne Reveste? Quando é que ela vai ser inaugurada? Quais são as expectativas para esse, eu vou chamar de novo empreendimento, porque é praticamente começar do zero. Pronto. Para falar da Cirne Reveste, eu não tenho como não falar ali no empresarial, que é J Cirne Empresarial, tá? Porque do armazém J Cirne, nós tínhamos em torno de 200 metros de área construída, nós fatiamos esse espaço e locamos para parceiros. Então, nós queríamos que fosse parceiros que tivessem envolvimento com a construção civil. Então, temos lá a Industriale, que trabalha com planejados, que é uma empresa que vem da Casa Brasileira, que é de Natal. Temos Débora Brasileiro, que veio para mais próximo das obras, porque a maioria de obras dela, de projetos, são aqui, então aqui facilitava. Então ela veio ficar conosco, isso é fantástico. Temos a Deluz, que convidamos para ficar nas duas lojas ali da frente, onde era um restaurante. Então a Deluz, que é uma loja de iluminação, tá já prestes a inaugurar também, tá nos finalmente.
Nós, com a Cirne Reveste, com texturas rústicas, ladrilhos hidráulicos, pedras naturais, todo esse universo. E aí precisávamos de móveis soltos. A gente precisava de um parceiro em móveis soltos. Fomos buscar no mercado para ver quem a gente convidava. E aí, através de uma arquiteta que é filha de uma das donas da Guara Móveis, a gente conversando, e aí a gente fez Quem Sabe. E aí marcamos uma reunião e fomos vender o Empresarial J. Cirne para elas, mais uma vez aí a venda, fomos lá vender o espaço, e graças a Deus conseguimos. Elas já tinham esse sonho, mas não tinha chegado o momento ainda, e chegou o momento de a Guara Móveis vir para Bananeiras, e estamos ali com 2 fachadas, Guara Móveis e Cirne Reveste. Dentro elas são conectadas porque é uma administração só, uma administração nossa, minha e de Jefferson. Bacana, então já foi inaugurada a Cirne Reveste ou não? A Guara Móveis foi inaugurada, a Cirne Reveste daqui a 30 dias, se Deus quiser, ela vai ser inaugurada. Bom, pessoal, dando apenas mais uma parada aqui para falar da Viva Plantas, nossa patrocinadora aqui, que fica do lado da Cirne Reveste e que tem as melhores plantas, grama, insumos, tudo de primeira qualidade para você fazer o jardim perfeito na sua residência. Vai até a Viva Plantas, compra as plantas maravilhosas que eles têm lá, né? A grama que você estiver precisando, ou até mesmo aquele insumo que está faltando para o teu jardim ficar perfeito. Viva Plantas é sinal de qualidade. Na região aqui, a gente tem algumas lojas, né, que tem imóveis soltos e tudo mais, só que assim, da qualidade da Guara Móveis, realmente a gente não tinha. Né? Então, assim, quando as pessoas daqui querem um móvel diferenciado, a ida era realmente Guarabira para buscar. Então, eu acho uma sacada muito grande vocês trazerem a Guara Móveis. Gente, a localização da J. Cirne, da Cirne Reveste, ela é fantástica, porque ela tá ali no caminho do Águas da Serra. A maioria das pessoas que vem aqui no conjunto passa por ali. Então, Débora teve uma grande sacada, né? Lógico, de colocar o escritório dela ali. Vocês, com a Cirne Reveste, a Guara Móveis, todo esse empresarial J. Cirne, eu acho que assim, não tem como dar errado nada. Né? Quem tiver seu empreendimento e coloque numa localização daquela, né, com toda a experiência que vocês têm, eu acredito que o caminho é dar muito certo. Né? E é isso que a gente quer que dê mesmo, né? A gente almeja que vocês se desenvolvam, que Bananeiras se desenvolva e que, inclusive, nossa localidade aqui, eu sou da cidade alta do conjunto, né? Então, eu quero que aqui se desenvolva e que nós tenhamos, né, materiais e móveis e todo o resto, né, serviços de qualidade para que as pessoas possam, né, quem sabe ir lá na Guara Móveis, escolher o seu móvel, um móvel que a gente sabe que tem qualidade, que tem design, que tem tudo. Então, fico muito feliz por todos esses empreendimentos terem escolhido a J. Cirne para colocar o seu empreendimento, né? E a gente fica muito feliz, porque entende... tanto eu como o Jefferson, você finalizar um negócio não é fácil, sabe? Vem aquele friozinho na barriga, aquele sentimento, meu Deus, mas será que eu tô fracassando? Vem aquela coisa, aquela preocupação. Depois a gente entendeu que não, era um passo muito maior do que a gente já tinha dado. E a J. Cirne, durante esses 10 anos, fez o nome dela e preparou aquele espaço para o que está vindo. Então, foi válido, tudo que a gente fez até agora foi válido. Então, hoje a gente já tem essa consciência, mas confesso que na nossa conversa dentro do quarto, eu e Jefferson, para decidir isso, não foi fácil. Porque querendo... Vocês já passaram por tantos processos que, assim, claro, é só mais um, mas claro que vem o friozinho na barriga, né? Porque, querendo ou não, era um empreendimento que estava dando certo. Né? Exatamente. Então, mudar o nicho, entre aspas, né? Porque continua na construção civil, mas aliando outras coisas, né? Mas trazendo também conexões, isso dá o frio na barriga, mas também a gente visualiza muita coisa boa lá na frente. Então, Exatamente. Talvez tenha sido isso que vocês tenham visualizado. E já que a gente estava falando, né, 10 anos de J. Cirne, olhando para trás, né, qual foi o momento mais gratificante ou talvez a maior vitória que vocês conquistaram ao longo desses 10 anos? Uma das maiores vitórias foi poder estar perto de nossas famílias, né? De poder participar, tanto o Jefferson estar perto do pai, que tá nesse processo de Alzheimer,
eu estar perto da minha família, ter conseguido ter meu terceiro filho aqui em Bananeiras, porque eu estava num momento mais tranquilo. Então, isso, e olhar para trás em questão comercial e ver o quanto a gente conseguiu também trazer de bom para essa redondeza onde a gente está, aqui na Cidade Alta. E todos, assim, a gente mudou vidas de muitas pessoas aqui. Então, não foi só a nossa, entende? A gente mudou muitas vidas e para o bem. E de várias formas. Com os colaboradores que vocês têm na loja, com as pessoas que compraram material, né? Que construíram sonhos aqui na cidade. Então, assim, isso é realmente muito, muito importante, né? Foram várias conquistas. Pois é, Lucinha. E aí, né, tem gente que está começando a empreender agora. Vocês vêm empreendendo já há um tempo, né? Tem uma trajetória aí muito bonita, inclusive. Eu queria saber quais as principais lições que vocês aprenderam, né, ao longo desses anos que você poderia passar agora para essas pessoas. 3 liçõezinhas para que ela comece a empreender de forma que vá conquistar muito no futuro. Planejamento. Das principais coisas é você planejar, né? Você ter foco no que você vai fazer e você ter muita coragem. Coragem vocês tinham, viu? Muita mesmo, né? E além do aspecto profissional, como a sua jornada como empreendedora e as mudanças, né, de todas aquelas que você já passou, agora essa da J Cirne para Cirne Reveste, né, elas impactaram a profissional Lucinha, né? Houve alguma transformação em você mesma ao longo desse processo? Sim, demais. Eu me descobri blogueira. Tô brincando. Mas eu... Nós não brinque não, que realmente tá blogueira. Eu me descobri que eu consigo vender o meu produto online também. Eu também consigo apresentar, porque muitas vezes eu chamava pessoas para fazer isso no armazém. E aí não fazia do jeito que eu queria, ou não ficava legal. E aí eu digo, não, quem vai fazer agora sou eu. Aí eu tava vendo meus vídeos antes, lá atrás, meu Deus. E aí depois eu fui aprimorando e hoje eu já consigo com mais facilidade apresentar os nossos produtos, sabe? Então houve uma transformação muito grande em mim. É como se eu tivesse encontrado minha zona de força, onde eu tô confortável. Então eu consigo fazer. Isso é muito bacana. Eu acho que o digital ele vem para somar muito, né? A gente consegue realmente fazer vendas. Estamos aqui hoje no digital, né? Uhum. E realmente, quando a gente chama um blogueiro para fazer alguma coisa para nós, aquele blogueiro ele é a cara de muitos empreendimentos, né? Então talvez não seja a marca registrada que você está procurando. E aí quando você pega o seu rosto, né, e você coloca esse rosto na sua própria marca, você sabe qual é a identidade que você está querendo imprimir, né? E foi isso que você conseguiu, né, ao longo de todo esse processo como blogueira. Realmente, você tem blogueirado bastante dentro do seu nicho, dentro do seu ambiente de trabalho e fortalecendo o seu empreendimento. E eu acho isso muito válido, muito importante. É tanto que você está aqui hoje e a gente observou muito isso, né? Eu já tinha dito a Stephanie, há algum tempo quando eu fui lá, e você seria uma das nossas convidadas. Que legal. Né? E a gente vai tendo tanta gente boa também que a gente vai trazendo e acaba meio que pulando algumas etapas, né? É tanto que quando eu te vi lá no supermercado, pronto, é a hora, eu vou chamar agora. Vou chamá-la. E aí chamei, você tá aqui hoje. O digital, ele tem sido fantástico. E você tem se sobressaído no digital. Isso é muito importante. Se reinventar é muito bom. E eu faço muito o que eu gosto, tô fazendo muito o que eu gosto. Falar das pedras é muito interessante para mim. Eu falo à vontade. Né? Falo à vontade agora da parte de móveis, porque eu estou vendendo os produtos, então eu me sinto mais segura para estar falando deles. E estou na minha zona de conforto. Muito bacana. E aí, com a nova marca Cirne Reveste, né, o foco especializado que ela traz, né, que é o revestimento, quais são as inovações e tendências do setor de revestimentos que você mais tem se entusiasmado, né, em trazer para esse mercado que promete muito aqui, sobretudo em Bananeiras, né? Isso. Aqui em Bananeiras as pessoas têm, as arquitetos e as pessoas estão tendo um olhar muito apurado para o que é natural, né? As pedras naturais, as texturas rústicas, o ladrilho hidráulico ele está voltando com uma força bem interessante para aquele cliente que tem uma personalidade mais específica. Lógico que o ladrilho não é para todo tipo de cliente, o arquiteto consegue identificar qual é o perfil do cliente para colocar aquele ladrilho na casa, no projeto.
Estamos também trabalhando com a OB Revestimentos, que é uma empresa que trabalha com cobogós, com essa parte mais de placas, de adornos. Então, a gente vai ter também na loja. As pias esculpidas com pedras naturais, vai ter expostas na nossa loja. O nosso lavabo é com uma pedra. Então, é uma pedra, é uma pia esculpida. Então, a gente vai ter todos esses produtos para o cliente ver aplicado dentro da Cirne Reveste. Além disso, vai ser um espaço que a gente vai fazer muita conexão, porque eu gosto muito desse lado do trabalho. Então, pedimos para fazer. Rafaela fez um projeto brilhante, ela conseguiu colocar no papel o que a gente tinha sonhado, e nós fizemos um espaço gourmet no meio de loja, onde nós vamos estar convidando chefes para estar cozinhando para os nossos convidados. Então, que massa. A inauguração vai ser com o Escritório Dantas, que é de arquitetura. Vai ser uma noite bem especial e logo, logo teremos data para isso. Que coisa boa. Inclusive, vou te perguntar já agora. Aquela pedra que você postou hoje já é uma cuba? É a minha cuba, é a cuba da loja. É, porque eu não vi a parte do É porque do ainda ralo. vai fazer o furo. Aí eu disse, com certeza é para fazer uma cuba, mas fiquei na dúvida, né? Eu achei muito linda, muito linda. Linda, né? Vai fazer ali o furo ainda para colocar a válvula. Mas ela vai ficar ali daquele jeito que o que a gente vai passar ali é uma resina à base d'água que não vai mudar a cor da pedra, ela vai só embelezar. E vamos colocar em cima de uma pedra lajão, que é uma outra pedra maravilhosa, mais reta, e vai ficar no nosso lavabo. Muito bacana. Eu, inclusive, aprendi o que era pedra almofadada nos seus episódios. Nos meus, olha aí, como foi bom. Questão de pedra, eu tava, né, pedra almofadada. Aí eu vi aplicada, agora eu sei o que é uma pedra almofadada. E elas são muito lindas, né? As pedras naturais, na verdade, elas trazem uma beleza diferenciada para os projetos, né, de arquitetura. Além de trazer durabilidade, né? Elas são duráveis, elas são termoacústicas, então elas aquecem mais o ambiente e também o som de fora elas conseguem reter um pouco, né? Para isso, para o interior da casa. E durabilidade, gente. Você tem um custo aí na primeira aplicação, mas depois é para o resto da vida. Então, no máximo, você vai lavar a pedra. Muito bacana. E se colocar resina, né? Aí é que perdura mais e esse tempo de limpeza demora mais. Porque é o que eu vejo aqui na região também, por exemplo, nos telhados, né? Aquelas pessoas que colocaram aquela resina nos telhados, né? Tá lá perfeito. Aquelas que não quiseram investir nisso, aí o telhado tá lá feio, preto, né? Cheio de mofo, né? Você investe um pouco mais no início para depois ter uma durabilidade maior, né? As pessoas precisam entender que as pedras naturais também precisam de um tratamento para ficarem bonita o resto da vida. Exatamente. E com a resina, ela protege muito. Até o momento da lavagem é mais tranquilo. Porque não precisa de tanto esforço para tirar a sujeira que acumulou ali com o tempo. Ela sem a resina é muito mais difícil e até às vezes nem sai por completo. Então, a resina é fundamental. E outro produto que nós estamos trabalhando são as texturas de microseixos. Quando o cliente não quer uma pedra natural mais rústica, tem aquele cliente que quer algo mais delicado, nós temos as texturas de microseixos, que é uma pedra triturada, resinada, com a durabilidade fantástica, 5 anos de garantia, e que você pode usar tanto ela externa como interna. São muito bonitos também, aqueles revestimentos ficam... Aquele brilhinho que dá é muito bonito. É tudo de bom. É excelente. E eu ia falar um pouquinho da questão da sinergia da Guaramóveis com a Cirne Reveste. E eu já vi que vai ter muita sinergia, né? Então, assim, eu acho que vai ser um ambiente muito prazeroso, né? Sobretudo para os arquitetos irem lá, porque esse diferencial aí dessa área gourmet no meio, né, foi assim, uma sacada genial. Já era uma ideia sua ou Rafaela que propôs? Era uma ideia já minha, né? A gente já tinha visto muito isso acontecer nos grandes centros e a gente quer trazer isso para perto, né? Trazer para cá. Por que não Bananeiras? E aí isso foi maturando e foi ganhando mais vida, lógico, quando a gente chama um arquiteto, né? Para fazer isso. Então, ela conseguiu colocar no papel exatamente o que a gente queria, um espaço que vai ter fogão, geladeira, tudo organizadinho para o chefe ir lá cozinhar, interagir.
Com essa ajuda dos arquitetos que a gente tem agora, que vai estar todo mundo com essa sinergia, elas me ajudaram muito. Vou até mencionar aqui, voltar a agradecer a Débora Brasileiro, a Rafaela Gadelha, ao escritório de Thalita e a Raíla, que conseguiram montar a Guaramóveis junto comigo. Então, cada uma planejou um ambiente dentro da Guaramóveis e ficou lindo. Então, quem já teve o prazer de ir lá já viu. E isso nós queremos estender com outros arquitetos, tá? O ambiente foi vendido, foi desconfigurado. Nós vamos convidar outro escritório para estar montando um novo ambiente dentro da Guaramóveis. E assim a gente ter conexões. E isso vai ser bom para o cliente. Por quê? Porque o cliente vai ter um ambiente pensado e planejado por um arquiteto a custo zero. Bacana. Custo zero para o cliente. Muito bacana. Inclusive, Raíla, né, ela tem se diferenciado nisso também. Ela montou um ambiente lá em Campina Grande, né? Na Jacaúna. Jacaúna, que ficou muito bonito. Né? O ambiente dela ficou muito bonito. Você, inclusive, eu assisti. Olha, que coisa boa! Você estava lá. E assim, o ambiente ficou muito bonito. Ela realmente tem um tino para isso. Eu vi o vídeo de Débora também montando o ambiente dela lá na Guaramóveis e também, assim, é de um bom gosto absurdo, né? E essa rotatividade, né, a partir da venda dos ambientes, colocar um outro arquiteto para fazer, isso também é muito, muito bacana, porque dá oportunidade a eles também, né? Com certeza. E é aquela coisa, gente, nós temos os arquitetos que já estão aí, como eu já falei, na estrada há mais tempo, mas nós temos um arsenal de profissionais capacitados aqui na nossa região. E quanto mais próximo nós estivermos, melhor. E esse é o interesse da Sirnevest, da Guaramóveis, estar conectados com eles nessa troca de experiência, porque eu tô quase uma arquiteta também. Pois é, tá quase lá. Tô quase lá. E aí, Lucinha, a gente vai se aproximando do final da nossa entrevista, que o sinal foi muito bacana, mas ainda tenho 2 perguntas aqui, né? Uma delas é se você pudesse dar um conselho para a Lucinha do passado, né? Aquela que estava prestes a abrir a J. Cirne, né? Depois de todos aqueles envolvimentos em outros estados, né? O que você diria a ela naquele momento? Eu diria, Lucinha, não tenha medo. Vai que você consegue. Muito bacana. Na verdade, como eu disse naquela hora, o sobrenome é coragem, né? Não tem como. São muitas camadas, assim, ao longo de todos esses anos. E sempre se sobressaindo, né? Se reinventando. Essa própria entrada no digital eu vejo também como se reinventar. Você dar a sua cara ao seu negócio, você querer que ele seja aquilo que você planejou que ele fosse, né? Às vezes quando a gente chama uma pessoa de fora para fazer, ela não vai fazer do jeito que a gente quer, de jeito nenhum, porque a gente sabe o que a gente quer passar, né? Então, talvez colocar a nossa cara, dar a nossa imagem para aquele empreendimento seja o que é necessário naquele momento. Exatamente. E nesse ponto é bem importante, porque às vezes a gente faz aquele trabalho ali naquele momento, e se eu faço para mim, eu consigo saber em que eu poderia melhorar, e no próximo eu já faço diferente. Às vezes você chama alguém para fazer, ele vai fazer de forma mecânica, ele não vai ter essa avaliação. Então, eu acredito que eu tenho aprendido muito, né? Às vezes eu faço, ai meu Deus, isso aqui não ficou legal, mas já foi, já postou, o próximo eu já melhoro, então eu já me reinvento, já faço diferente, então isso vai lhe aprimorando, naturalmente você vai crescendo, né? Exatamente. Você vai aprendendo. E é desse jeito mesmo, a gente quando começou aqui era bem diferente. Eu fui olhar uns episódios, os iniciais, pelo amor de Deus, que danado era isso, né? Com o próprio Emanuel. Emanuel foi nosso primeiro convidado. Entrevistávamos eu e a Dayana. E a gente gravou 3 vezes pro episódio pro ar, porque ele já tava com ódio no terceiro, porque parecia Fátima Bernardes e William Bonner no primeiro. Depois a gente não gostou. Quando foi na terceira vez, ele já tava irritadíssimo. Não vou gravar mais isso. Mas a gente decidiu que ia fazer um podcast da noite pro dia e fez o podcast um mês depois. Então, assim, tudo foi montado em um mês, né? Igual a J. Cirne foi montada em 1 ano, né? Teve um pouquinho mais de tempo, mas também todos os percalços. E a gente teve 1 mês para montar tudo isso aqui. E é isso, a gente vai melhorando com o tempo.
E a minha última pergunta é a seguinte, né? Com a inauguração da Cirne Reveste, já se aproximando, né? 30 dias no máximo aí para vir a ser inaugurada, qual é a sua visão ao longo prazo com esse novo empreendimento, né? E onde você se vê e como espera que a Cirne Reveste ela transforme ainda mais os ambientes e as vidas das pessoas? Diante de todo esse trabalho que a gente vem desenvolvendo, a gente tem um objetivo. A gente quer ser visto como uma loja de referência em materiais naturais, em revestimentos. Não é um revestimento, um piso, um porcelanato, não é esse tipo de objetivo que a gente quer. A gente quer ser referências em produtos naturais, em revestimentos mais especializados. O revestimento natural, a pedra natural, ela tem dado, de fato, vida a muitos projetos aqui na região, e a gente encara isso como o início do processo, né? As pessoas estão acordando para esse revestimento natural, então a gente sabe que o caminho ainda vai ser bastante longo, porque a gente sabe que a arquitetura ela muda constantemente, mas eu não creio que o revestimento natural ele vai sair de moda, né? Então, é uma grande sacada de vocês entrarem nesse nicho de mercado e com toda a experiência que você tem de vendas, né? De materiais de farmácia a materiais de construção, a gente sabe que tem um processo diferencial muito grande e você se saiu bem em todos esses processos. Então, vender revestimento talvez tenha sido a parte mais fácil de tudo isso, né, Lucinha? Não digo mais fácil, mas mais gostosa, sabe? Mais prazerosa de fazer, porque embeleza, né? Embeleza. Eu lembro que quando eu trabalhava com medicamentos, era um pouco doído, sabe? Porque eu vendia medicamento oncológico, eu vendia medicamento para pacientes com câncer. Então era prazeroso na época para mim, quando eu conseguia chegar com aquele medicamento a tempo para uma quimioterapia, porque eu morava em Manaus, então o acesso era difícil. Então, isso me trazia prazer e felicidade em conseguir trazer o produto, o medicamento, para o paciente mais rápido, na temperatura certa. Mas aquilo era doído para mim. Era muito doído ver aquele paciente naquele estado. Até porque eu tive um irmão que faleceu de câncer, então aquele processo era muito doído para mim. Hoje em dia, eu trabalho com um produto que transformam, que embelezam, que traz vida. Então, é mais prazeroso. Que realiza sonhos. Que realiza sonhos. É mais prazeroso. Muito, muito bacana. Então é isso, Lucinha. Chegamos ao final da nossa entrevista. Eu gostaria de agradecer demais por esse momento aqui hoje, né? Por tudo que foi construído lá na J Cirne. Sou cliente de lá, sempre fui, né? Espero ser da Cirne Reveste. Com certeza. Quando for construir minha nova casa, né? Um dia. E, assim, muito bacana trazer você aqui hoje para falar um pouquinho dos seus empreendimentos, da sua vida pessoal, né? E o que a gente tem aqui hoje é só o sentimento de gratidão. Então, muito obrigado por tudo. Eu que agradeço mais uma vez. Agradeço por você ter sido nosso cliente até hoje, né? Ter nos prestigiado até hoje. Agradeço mesmo de coração. Foi para vocês que a gente construiu aquilo ali. Você vai ser, sim, nosso cliente, se Deus quiser, da Cirne Reveste. Porque a Cirne Reveste, ela não é só no período de construção de uma nova casa. Até pequenas mudanças a gente faz lá com a Cirne Reveste. Eu já procurei aqui em casa. A gente faz alguma coisa dentro desse lugar e eu já vi aí de fundo. Eu já mentalizei. A gente faz. E é isso. Obrigada por estar aqui com vocês. Espero ter passado coisas boas, positividade, coragem, força para quem está nos vendo. Muito bacana. E agora eu vou pedir para que a gente olhe para aquela câmera ali, para nos despedirmos do nosso público. Gente, como eu falo aqui, né, semanalmente, é um prazer estar com vocês, né? A gente agradece pela sua audiência e, claro, conta com a audiência para os próximos episódios também. Então, o episódio 130 do Abananados fica por aqui. Até a próxima semana. Até mais.